Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 40. Hoje, dia 21 de maio, 2 dias antes do meu aniversário é dia 23 de maio. Louvo a Deus pela vida dos irmãos por terem vindo celebrar esse culto de ação de graça junto comigo. E a pregação irá para o podcast no sábado, no dia do aniversário. Então, são 47 primaveras. Delas, a maioria não estava na presença do Senhor, irmão, mas creio que Deus vai me dar a honra de ter vida o suficiente para reverter esse número, para viver mais na presença do que no mundo. E aí, chegando ao podcast, né? A gente está alcançando muitas almas, irmão. Só mês passado, eu dei uma olhada na estatística agora, tiveram 298 audições no mês passado. E eu coloco uma pregação por semana. Não foram 298 audições em uma pregação, nem 50, 60 em uma só. Todas as pregações que estão lá estão alcançando almas, pregações antigas, né? A gente já bateu agora 3.800 audições. Eu acredito que mais um mês vai passar de 4.000 até o final do ano, passa de 5.000. Então é um ministério, é um mistério esse ministério, né? A igreja, né, pode ser pequena aos olhos dos homens, mas a obra é muito grande. E Deus tem alcançado almas através da nossa palavra, da nossa pregação, nosso louvor e da adoração que os irmãos participam durante a pregação. Amém, irmão? Quem achou Isaías capítulo 40, dá um brado pentecostal. Vamos ler apenas o versículo 31. Diz a Bíblia: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém, irmão? Só até aqui, pode sentar glorificando o Senhor. Perdão. Meus irmãos, o livro de Isaías, ele é como se fosse uma chave para a Bíblia, né? Ele tem 66 capítulos, a Bíblia tem 66 livros. E não é por coincidência, um profeta muito usado por Deus, um profeta que profetizou a vinda de Jesus, a crucificação. E interessante que o Antigo Testamento tem 39 livros, e os 39 primeiros capítulos de Isaías fala sobre o Antigo Testamento. E os 27 livros do Novo Testamento estão nos 27 capítulos seguintes, a partir do capítulo 40, que no capítulo 40, Isaías começa falando: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. E no versículo 3 fala: voz do que clama no deserto, que é exatamente como Marcos começa o Novo Testamento. Em Marcos, o Evangelho de Jesus, falando sobre João Batista, voz do que clama no deserto. Então, essas não são coincidências, são Deus-cidências, né? As coisas que Deus determina, irmãos, são tremendas. E aqui o profeta começa no capítulo 40 falando de consolai, consolo, né? E muitas pessoas não entendem que durante o exílio o povo precisava de consolo, precisava de conforto, precisava de renovo. E o Messias não tinha vindo ainda. E no Novo Testamento, quando começa o capítulo 40, Marcos começa falando do consolo que veio através do Senhor. E aqui, irmãos, o profeta profetizou sobre a vinda de Jesus 700 anos antes da vinda do Senhor. E muitos que pregam sobre essa palavra, como diz aqui no versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. É uma pregação clássica sobre você aguardar, esperar, mas eu quero ressaltar aqui, renovarão. Porque hoje eu entendo que todos nós precisamos de renovo. Em alguma situação da nossa vida, em algum momento da nossa vida. Mas esse renovo, ele acontece em alguns lugares. E renovo, ele vem com esse consolo, com esse conforto, né? Então, o renovo vem do hebraico halap, que significa trocar. Trocar ou substituir. Ou seja, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O renovarão suas forças em hebraico não é você simplesmente ter a mesma força
como a gente acha que o renovo é renovada, mas é substituição por algo sobrenatural. É um momento que você não aguenta mais fazer aquela força e você precisa de outra força vinda de outro lugar, vinda de Deus. Esse é o renovo. Isso é o que a gente precisa. A gente precisa de algo sobrenatural na nossa vida. É isso que é o renovo, que é o conceito do renovo. É a transformação do estado que você está. Como se você colocasse novas vestes ou como se você tivesse uma nova capacitação na sua vida. E é exatamente pelo vento que eu passei na minha vida, eu passei por uma nova capacitação. Eu coloquei novas vestes e o renovo veio. Mas às vezes a gente está cego pela situação e não entende. Porque a gente nunca parou para pensar ou estudar em quais situações e quais lugares que o renovo vem. Eu consegui, irmãos, separar 7 lugares de renovo que Deus trabalha na nossa vida. O primeiro lugar está aqui nesse versículo. Os que esperam no Senhor. O Senhor renova a sua vida na espera. Os outros 6 lugares, 3 são voluntários. Ou seja, é algo que você escolhe estar. Algo que você escolhe buscar. Que é na palavra. Você precisa escolher a palavra, buscar a palavra, ler a palavra, entender a palavra. Na presença de Deus. Você precisa entrar na presença, se posicionar. E no altar, você precisa fisicamente ir ao altar. O que muitos crentes hoje, como o pastor falou, o crente, né, o famoso crente católico, diz que é crente, lê Café com Deus Pai, tira foto, posta no Instagram, mas não vai à igreja. E fala que é o quê? Diz que é cristão. É muito fácil, né? Agora, o altar é um lugar de renovo. Esses 3 são lugares que você escolhe ir. E tem 3 situações que você não escolhe, mas Deus te coloca. Que seria a 5ª situação, no caso, né? No deserto, na dor e o pior deles. Ou talvez o melhor. Depende do ponto de vista. A fornalha. Então a gente vai destrinchar, irmãos, cada um desses lugares. A espera, a gente começa, a espera, ela faz parte dos outros 6. Porque se você está na palavra, você tem que esperar. Você precisa aprender, entender a palavra e esperar. Se você está na presença de Deus, você precisa esperar o renovo. Se você vai ao altar e entrega algo a Deus para ser renovado, você precisa esperar. Estando na dor, estando no deserto, ou até mesmo na fornalha, você tem que esperar. E essa espera, irmão, ela amadurece. Ela te traz, ela ensina uma dependência de Deus. E nessa espera você recebe o conforto, o consolo, a renovação. O povo hebreu esperou 40 anos. Não aprenderam. Não tiveram que esperar mais 70 anos no exílio. O povo de Israel. Então, essa espera, irmãos, ela mata a ansiedade. Se você anda ansioso na sua vida e precisa de renovo, é na espera que virá o renovo. Essa espera, ela mostra para você que você não tem controle da situação. O controle é de Deus. O controle humano sai da equação e também tira junto a autossuficiência. E vai junto com ela aquelas pregações de autoajuda. Porque a palavra do Senhor não é autoajuda, não é bênção, não é prosperidade. A palavra do Senhor é renovo, é libertação, é conversão, é sacrifício, entrega. Porque é reino, eu quero morar na glória com o Senhor. E a gente precisa dessa espera, irmãos, para ter o renovo na nossa vida. O segundo lugar de renovo é na palavra. E eu quero trazer para os irmãos aqui a parte B do Salmo 119, versículo 25, perdão. A palavra diz, vivifica-me segundo a tua palavra. Irmãos, a palavra, ela corrige a sua mente. Ela fortalece o seu corpo, reacende a sua alma e ela restaura a sua identidade cristã. A palavra que eu mais gosto, o versículo que eu mais gosto, que ressalta a palavra, não te aparte do livro, da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás
prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Josué 1:8. E aí onde vem o renovo? No versículo 9. No versículo seguinte: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Esse esforço que Deus está falando, e tem bom ânimo que Deus está falando, não está vindo de Josué. Está vindo de algo sobrenatural, está vindo de Deus. Deus está falando: esforça-te, tem bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andes. Então, irmãos, essa identidade cristã, ela só vai ser restaurada quando você tiver dedicado a entendimento da palavra, para você fortalecer o seu corpo, reacender a sua alma e restaurar a sua identidade, irmão, corrigindo a sua mente. Irmão, no terceiro lugar de renovo, que eu falei para os irmãos, é na presença. E para ressaltar esse versículo aqui, em Salmos capítulo 16, versículo 11, somente a parte B, que diz: na tua presença há abundância de alegrias. Na presença do Senhor, você tem renovo. Moisés subiu ao monte, esteve na presença e saiu diferente. Elias foi para a caverna, entrou na presença e saiu renovado. Isaías saiu diferente e transformado do templo de Deus, da presença. Então, irmãos, essa presença, ela faz você estar cansado, você volta a respirar, você fica completamente fortalecido, mesmo ferido, mas você continua perseverando. Mesmo abatido, você se levanta. Porque você aprende a esperar e na presença do Senhor o renovo traz isso tudo para a tua vida. E o quarto lugar, irmãos, que a gente precisa escolher, está no altar. O altar, irmãos, está bem descrito por Paulo. Tem um versículo que eu amo, que é o Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. No versículo anterior, Paulo fala: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, você não vai apresentar o seu corpo como sacrifício em casa. Você precisa ir num lugar que foi separado para receber o Espírito Santo. Um lugar que foi consagrado para receber a presença de Deus. Nesse lugar você vem e apresenta o sacrifício. Por acaso o povo hebreu chamava o sacerdote em casa e falava: o animal está aqui, pode sacrificar. Porque hoje é assim, né, pastor? O pessoal abre a Bíblia, lê Café com Deus Pai, que está na moda, né? É um livro ótimo, tá, irmão? Não estou dizendo que é ruim, não. Mas melhor do que ele é a Bíblia. Então, é bom para ter um auxílio. É bom para... É igual andar de bicicleta quando é criança, né? É ótimo aprender de rodinha, mas você anda de rodinha a vida inteira? Se você andar de rodinha a vida inteira, você não vai nunca saber andar de bicicleta. Se você ficar lendo Café com Deus Pai a vida inteira, você nunca vai experimentar o sobrenatural de Deus na tua vida. Você precisa da palavra do Senhor na sua vida. Você precisa que o altar tenha algo entregue dignamente, corretamente, ser entregue no altar. Porque o que sobe no altar correto desce transformado. Quando você traz o sacrifício para um lugar de morte, você tem, e dá a entrega, você recebe o renovo, você consagra algo a Deus. Irmãos, o Abraão, ele subiu com Isaac para entregar ele no altar. Quando ele chegou lá, Deus sondou o coração e ele voltou com a promessa renovada. Então o que acontece, irmão, é que o altar ele não tira algo, ele não tira de você algo que você acha que você tem que ter. Ele tira de você algo que impede a Deus de te dar algo maior. Você precisa estar com algo consagrado na igreja para receber o maior renovo de Deus. O maior que Deus tem para você, para a tua vida. Esses 4 lugares, irmão, a espera, né, a gente faz parte de todos os processos, mas esses 3 lugares que eu falei são lugares que a gente precisa ter a iniciativa de ir buscar a palavra,
buscar a presença do Senhor e escolher estar na casa de Deus no altar, para ter algo para entregar como sacrifício. Os próximos 3 lugares, irmãos, são lugares que Deus te coloca. E às vezes a pessoa fica pensando... Conheci até uma pessoa que chegou para mim e me perguntou que eu queria ser pastor, eu queria tirar uma dúvida. Por que Deus permitiu isso acontecer comigo? Sabe o que eu respondi? Para você provar a tua fidelidade. Você foi na igreja? Você fez campanha de oração? Você pediu ao pastor um olhinho ungido para ir para casa se ungir toda noite de joelho, pedindo a Deus cura, renovo, transformação, libertação, consagração para a sua família? A pessoa fica até sem resposta, né? Porque é muito difícil alguém fazer uma coisa dessa com uma pergunta dessa na cabeça. A gente já entende que não teve essa consequência. Então, Deus ele não te permite passar por algo se não houver um propósito maior. Deus não permite que você entre numa situação se algo muito maior não estiver preparado já para a sua vida. Junto com a aprovação vem um escape. Agora a pessoa fica cega pela aprovação e não consegue entender e fica questionando a Deus. Então, esses 3 lugares são deserto, dor e fornalha. Para ilustrar o deserto, irmão, já falei do povo hebreu, mas quero ler aqui um versículo em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, que diz: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os meus mandamentos ou não. Então, Deus ele coloca a pessoa no deserto, mas ele não abandona. É um lugar para sondar o teu coração, para que você treine a sua disciplina no Senhor. É um lugar que Deus falou, Deus quebra o orgulho aqui para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração. E se guardarias os meus mandamentos ou não. Como eu respondi para a pessoa, uma oportunidade que você tem de provar a sua fidelidade. Deus te colocou no deserto, você tem provado a Deus a sua fidelidade? Ou você está só murmurando, achando que você é a última bolacha do pacote e não pode sofrer nessa terra? Para sermos coparticipantes da vida de Jesus, inúmeras vezes já falei isso aqui, você tem que ser coparticipante da vida de Jesus. E a vida de Jesus foi uma vida de pregação, de dedicação à palavra, de milagre, de cura, de libertação e de sofrimento no martírio da cruz pelos nossos pecados. Jesus foi o único que pisou na terra em carne que foi santo. Único. Não tem Jorge, não tem João, não tem Pedro, não tem Paulo. É só Jesus que foi santo. E ele, santo, morreu pelo meu e pelo seu pecado. Foi uma vida que Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, irmãos, no deserto, ele serve para quebrar o teu orgulho e remover dependências. No versículo 3 de Deuteronômio, e te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com maná. Ou seja, deixou você ter fome, mas deu comida. Então a pessoa não consegue entender que a provisão está vindo de Deus porque ela está te ensinando a ter dependência do Senhor. Deus está usando o deserto para mostrar para você o que você precisa tirar do seu coração e o que precisa enraizar no seu coração. Porque Israel saiu rápido do Egito, mas o Egito demorou muito para sair do coração de Israel. E aí foram 40 anos de murmuração no deserto até aprender. Porque o deserto, irmãos, ele não é para revelar quem Deus é. O deserto é para revelar quem você é. Você está no deserto para Deus te revelar quem você é. Você vai sair do deserto quando você entender quem você é. Quando você entender quem Deus quer te transformar. No que Deus quer fazer na tua vida. Então, você entra assim, se alinha ao propósito de Deus e você começa a receber o renovo no deserto. E aí, continuando o versículo 3 aqui, te sustentou com maná que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste, nem sobre ti se inchou o teu pé. Nestes 40 anos, confessa, pois, no teu coração que o homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus.
Hoje a disciplina parental mudou muito, né, pastor? Hoje tem criança que grita, esperneia e pai e mãe fica quieto. Enfim, né? Não sou dessa época. Graças a Deus. Senão teria nascido na geração errada. Ainda não tive filho, mas, irmão, se eu tiver a bênção de ter uma herança de Deus na terra, vai ser um ponto fora da curva. Porque eu sei como eu fui criado. E eu sei o que tem que ser feito. E a primeira palavra que um bebê precisa aprender é não. Essa é a maior prova de amor de um pai e de uma mãe. Ensinar o não. Depois disso, vem as outras coisas. Enquanto um bebê não aprende o significado do não, não há mérito nenhum ele falar papai e mamãe. O não precisa ser o primeiro entendimento. E assim, irmãos, você vai aprender a andar nos caminhos do Senhor. Vai aprender a não pecar, não se desviar da palavra, estar na presença de Deus, entender que a presença na igreja é importante, não compactuar com esses neo-evangélicos aí que falam que a igreja é você na sua casa e se escuta pelo YouTube. Irmãos, pregações online, assim como a minha, são complementares. Conhecimento extra. Você não está congregando ouvindo uma pregação. Eu ouvi um pregador americano chamado John MacArthur, que morreu ano passado, eu chorei horrores, irmão. Nunca chorei na minha vida por alguém que morreu, que eu nunca conheci pessoalmente. Ele morreu, eu chorei, pastor. Eu ouvia muito ele. Ele sabia, ele que me ensinou, quer dizer, né, sem saber, a importância do grego no Novo Testamento. Porque eu só tinha até aquele ponto, antes de conhecê-lo, ou ouvir as suas pregações, aprendido hebraico bíblico. Não tinha interesse por grego. E ele usava muito grego nas pregações dele, que ainda tem na internet as pregações dele. John MacArthur tem uma Bíblia comentada por ele. Bíblia de estudo de John MacArthur. Morreu ano passado. Eu ouvi as pregações dele. Eu posso dizer que eu congregava com ele? Não tem como. Eu nunca fui na igreja dele. Queria ter ido, não tive oportunidade. Quero ir ainda, porque eu sei onde é. Mas ele não vai estar lá. Vou congregar com ele? Não. As pessoas estão ouvindo comigo na internet, ouvindo a nossa pregação na internet, estão congregando com a gente? Não. Mas precisam de um lugar para congregar. Fazer parte da congregação, da igreja do Senhor, que é quando Jesus vem levar a sua igreja. Não levar as pessoas que ficam em casa achando que estão lendo, né, revistinhas evangélicas e vendo o culto pela internet achando que está congregando. Isso é um chamado, irmão, para aqueles que estão ouvindo e estão sem igreja. Não seja um crente desigrejado. Esteja em uma igreja. Porque para você aprender isso, irmão, você só aprende essas coisas estando na igreja. Congregando, participando junto com os irmãos e tendo toda a experiência de orar uns pelos outros. E aí, irmãos, você recebe o renovo de Cristo. Também no deserto. O sexto lugar é na dor. Salmos 119, versículo 67, somente o início, a parte A, diz: antes de ser afligido, andava errado. Então, irmão, a dor, ela acontece na sua vida, e aí o salmista fala, ele foi afligido, ou seja, ele sentiu dor. Logo antes dele sentir dor, ele estava andando errado. Então Deus permite que a dor aconteça na sua vida, porque a dor, irmão, existem dores que quebram, mas tem outras dores que te alinham. Alinham ao quê? Ao propósito. Você começa a ser alinhado ao propósito de Deus, à vontade de Deus. E a dor, irmão, ela te amadurece espiritualmente. Ela te purifica, ela te aproxima de Deus. O povo de Cristo tem alguns exemplos aqui, por exemplo, José. José chorou antes de governar o Egito. Ana chorou antes de gerar Samuel. E Davi chorou antes de herdar o reino, ser apontado rei de Israel. Só que essas lágrimas, irmãos, elas foram como semente de renovo. Então a sua dor pode estar plantando semente de renovo. E as pessoas não dão valor a esse momento. São coisas que Deus permite nós passarmos para que a gente amadureça
espiritualmente. E por último, irmão, o 7º lugar é na fornalha. Eu volto a Isaías, mas agora no versículo 43. A fornalha, Senhor, perdão, capítulo 43. A fornalha, irmãos, é um lugar de transformação, mas é um lugar que transforma muito. E talvez seja uma provação das mais terríveis que a pessoa pode passar na vida. Pode ser qualquer tipo de fornalha, mas são provações muito fortes. Mas onde você passa na provação, como diz Isaías 43, versículos 2 e 3 na parte A, né? Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles te submergirão. Eles não te submergirão, perdão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem arderá em ti a chama. Porque eu, Senhor, teu Deus, Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Sebá por ti. Ou seja, Deus está te dizendo o seguinte, irmão. Águas, né, que a gente acha que quando chove a gente vê a rua cheia, né, é muito difícil passar. Então aqui está dizendo que, o exemplo que está dizendo que quando passares pelas águas estareis contigo, e pelos rios, eles não te submergirão. Coisas que às vezes você acha, pô, estou até o pescoço lotado de dívida e tal. Você não vai se afogar nessas dívidas porque Deus está contigo. Você não vai se afogar nesses problemas porque o Senhor vai te livrar. Ele vai te dar renovo, mas você precisa passar pela fornalha. E aí o versículo ainda continua, quando passares pelo fogo, não te queimarás e nem a chama arderá em ti. Isso é tremendo, irmãos. Quem já passou por a fornalha, como eu passei a esse vento, você tem essa certeza de viver dentro da fornalha e perceber que nada te alcança. Nada é capaz de tocar em você, porque você está vivendo o propósito de Deus. Quando você entende que a fornalha é o propósito, tudo muda. Tudo muda. O caos está se tomando conta no redor e você está ali adorando, louvando, rindo, só esperando o tempo da vitória. Porque você recebeu o renovo dentro da fornalha. E eu queria trazer uma metáfora aqui interessante, irmãos. O ouro, ele precisa ser purificado. Você sabe a que temperatura? Aliás, primeiro, você sabe como se purifica o ouro? Você precisa derreter o ouro, perdão. Você sabe qual a temperatura de fundição do ouro? 1064 graus Celsius. Tá? Para você ter uma comparação, aquela aguinha que você coloca para fazer café, né? Pegar um jarrinho, bota a aguinha, bota no fogo, bota para fazer café. Ferveu a água, irmão, ela está a 100 graus Celsius. 100 é a ponto de ebulição da água. O sólido ouro precisa fundir para se derreter. Não é nem ebulição, porque ele não é líquido. Ele precisa se fundir. E o ponto de fundição é 1063 graus, ou seja, quase 11 vezes mais quente do que aquela aguinha que você faz o seu café. Porque quando você derrete o ouro, você limpa as impurezas sobem, e o ourives ele tira as impurezas e depois deixa ele esfriar de novo. Aí você pode falar assim, pastor, mas eu não sou vaso de ouro. Você é vaso de barro? Eu sou vaso de barro. Você sabe quantas fornalhas o barro passa? 2. Você acha que é mais fácil ser vaso de barro? Ou vaso de ouro? Porque o vaso de barro passa por 2 fornalhas. A primeira é um pouco mais branda, a 900 graus. 9 vezes mais quente do que a sua aguinha de fazer o seu café, que eu amo tanto. 9 vezes mais quente, só para remover água, a água química que utiliza, né, no barro, para poder ele ganhar resistência. E depois que esfria, ele entra na segunda fornalha, que aí pode chegar até 1300 graus. Mais quente do que a fornalha que o fogo precisa para ser purificado. Porque aí nessa segunda fornalha é onde passa o esmalte e é onde o barro sela e vira cerâmica e vira o vaso que você conhece. Então são 2 fornalhas que precisa passar, irmão, para remover a impureza, revelar a sua fidelidade e nesse final toda a glória de Deus é manifesta na sua vida. Eu passei por 2 vales, 2 fornalhas.
né? Como eu falei para os irmãos agora há pouco, em 2007 e outra 16 anos depois. Essas duas fornalhas, uma foi pior que a outra. Eu imaginava que eu ia passar por uma, não sabia que eu vinha a segunda. Mas quando veio, ela veio para trazer um renovo na minha vida muito grande. O caso mais famoso de fornalha na Bíblia é Sedraque, Mesaque, Abednego. A fornalha que era para matar, na verdade não matou, revelou o quarto homem que estava junto com eles. Então essa fornalha que você de repente está passando na sua vida, não é para te matar. É para revelar a presença de Deus na sua vida. Para revelar que Jesus está contigo desde o início. Para mostrar para você que a fornalha está removendo todo o impedimento que Deus tem para agir na tua vida. Porque, irmãos, o que a gente quer é receber o renovo. E o renovo vem através da espera. Vem através da palavra. Vem na presença do Senhor. Vem quando você consagra algo ao altar. Vem no deserto. Vem pela dor e vem na fornalha. E aqui eu encerro, irmão, com um exemplo que eu acho maravilhoso de renovo. Os filhos de Israel e as tribos de Judá. Os filhos de Israel são Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Gad, Aser, Naftali, José e Benjamim. Esses filhos tinham a herança de Israel. Mas José não ganhou essa herança. Nem os levitas não receberam essa herança. Mas os levitas, irmãos, eu quero ler aqui para os irmãos Números, capítulo 18, versículo 20, que diz: Disse também o Senhor a Arão, na sua terra possessão nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Os levitas, que eram o povo de Levi, eram os responsáveis pela arca, responsáveis pelo tabernáculo, cuidavam da igreja, e a dedicação deles da igreja fez com que eles não tivessem herança na terra. A herança deles era no céu. O próprio Deus era a sua herança. Por trabalhar pela obra de Deus. Então eles tiveram um renovo na herança. E em contrapartida, José teve dupla honra. Porque ele perdeu a sua herança porque ele foi vendido como escravo, foi preso, mas ele teve um renovo, foi apontado governador do Egito. Eventualmente, quando reencontrou seus irmãos, em Gênesis capítulo 48, versículo 5, a Bíblia diz: Agora, pois, os teus dois filhos, que é Manassés e Efraim, os teus dois filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rubem e Simeão. Então, dos filhos de Israel, as tribos de Israel mudaram. Mas mudaram porque os levitas tiveram renovo com a sua herança. E José teve duplo renovo, com dupla honra, sendo substituído pelos seus dois filhos. E assim as 12 tribos de Israel foram compostas. Esse é o exemplo mais lindo que eu vejo de renovo, sentindo a presença de Deus aqui, irmão, desde o início. O maior exemplo de renovo que a gente pode ter, e o renovo que eles passaram, irmãos, ambos tiveram que esperar. Os levitas esperaram na palavra, esperaram na presença, esperaram no altar. José esperou no deserto, esperou na dor e esperou na fornalha. Os levitas foram renovados e José teve dupla honra no seu renovo. Que o Senhor Jesus abra a sua mente para você entender o renovo de Deus na sua vida. Qualquer que seja o lugar de renovo que você esteja passando, que o Senhor Jesus te dê compreensão e entendimento para que o renovo de Deus alcance a sua vida. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.